Bom dia, meus alunos do sexto ano, tanto da manhã como do EJA. Nós estamos introduzindo o nosso segundo bimestre e o assunto que vamos falar é sobre o surgimento dos primeiros homens aqui na Terra, certo? O surgimento, a origem do ser humano. Bom, gente, sobre a origem do ser humano, existem duas principais teorias que é muito bem difundadas. A primeira que eu vou falar aqui para vocês é a do criacionismo. Criacionismo, pelo nome vocês já devem suspeitar, vem de criação. E o criacionismo, ela é a teoria divina em que Deus criou o mundo, em que Deus criou os seres vivos e todos nós seres humanos, enfim. E ela é muito abordada na Bíblia, na passagem de Gênesis. Gênesis, por exemplo, que significa origem, certo, gente? Estou aqui abordando através de um livro que fala muito bem sobre o criacionismo e uma passagem também na Bíblia que Deus fala assim. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra, pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Bom, gente, isso aqui é um trecho da Bíblia de Gênesis, certo? Que fala sobre a criação do mundo, sobre a criação de Deus. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a natureza, quando Deus criou os seres vivos, nós, seres humanos e os animais. Então, a lei, ou melhor dizendo, a teoria do criacionismo é justamente aquela que acredita que nós fomos criados por Deus, certo? Mas existe uma segunda lei em que alguns cientistas acreditam que a espécie humana surgiu por ela, certo? Mas voltando um pouco ao criacionismo, Deus criou esta obra durante 6 dias e no 7º dia ele descansou. E de acordo com o passar do tempo, as espécies animais, elas vão se adaptando, sofrendo mutações dos seres humanos também para se adaptar ao ambiente que vive. Ainda assim, na teoria do criacionismo, há relatos de que a Terra sofreu uma catástrofe muito grande, certo? Que só sobreviveram algumas espécies e essas espécies que sobreviveram foram se ramificando, se espalhando para determinados lugares e se multiplicando. Essa catástrofe é a chamada catástrofe do dilúvio, que foi por Noé, a arca de Noé. Quando o dilúvio cessou, as espécies sobreviventes, elas foram se espalhando ao redor do mundo e se multiplicando. E os seres humanos também foram se multiplicando. Então, isto que eu estou narrando para vocês é a teoria do criacionismo. Quando alguém chegar para vocês e perguntarem: vocês sabem me dizer o que é a teoria do criacionismo? Sim. A teoria do criacionismo é aquela que acredita que o ser humano, a natureza, os seres vivos foram criados pelas mãos de Deus, certo? Está explícita no livro de Gênesis da Bíblia, certo, minha gente? Então vamos agora para a segunda teoria, que é muito bem falada pelos cientistas, certo? E que muitos deles acreditam que a espécie humana, os seres vivos, ela foi originada por essa teoria do evolucionismo, ou seja, que a espécie humana, ela vai se evoluindo ao longo do tempo e que os sobreviventes ficam através de uma seleção natural. Como assim? Por exemplo, Charles Darwin é o criador. Ele é um cientista criador da teoria do evolucionismo. Como se explica essa teoria do evolucionismo? Vamos citar o exemplo das girafas. Em um determinado ambiente, sobrevive uma comunidade de girafas. As árvores, para elas se alimentarem, são de troncos bem elevados, altos.
As girafas que têm o pescoço mais alongado para comer os frutos dessas árvores, obviamente são as que vão conseguir se manter vivas, que vão sobreviver. As girafas que têm o pescoço curto e que não vai alcançar os alimentos dessas árvores, porque as árvores são altas e elas não vão conseguir alcançar, obter o fruto delas, elas não vão conseguir sobreviver. Com o passar do tempo, vão morrer de fome e, obviamente, vão desaparecer. É a seleção natural, em que os mais fortes, em que os mais adaptáveis sobrevivem e continua a proliferar e a difundir a sua descendência, e que os mais fracos, na verdade, morrem e desaparecem. Então, neste exemplo, a girafa do pescoço longo, que se alimenta de árvores altas, ela vai sobreviver e vai difundir sua descendência, e a do pescoço curto vai morrer e com o tempo vai desaparecer. Essa é a teoria mais clássica, de acordo com os cientistas, é essa do evolucionismo. E este é o exemplo mais clássico, mais tradicionais que tanto os livros de história como de biologia utilizam, que é o exemplo das girafas, certo, minha gente? Existe também o exemplo do urso polar branco, aquele que tem a pele mais fofinha, mais espessa, mais branca, que consegue se camuflar e consegue adquirir suas presas por se camuflar melhor e por ter uma pele mais espessa para se proteger do frio. Esses aí sobrevivem ao seu meio. Os que não têm a pele tão espessa, que não são fáceis de se camuflar pela cor da pele, que não é tão branca e tal, eles não conseguem sobreviver e com o tempo desaparecem. Mais uma vez, é uma seleção natural. Então, eu estou abordando no exercício de vocês sobre essas duas teorias. A do criacionismo, que tudo foi feito pelas mãos de Deus, e a do evolucionismo, que é defendida pelo cientista e criada pelo cientista Charles Darwin, em que as espécies vão evoluindo e as mais fortes são as que sobrevivem, certo, gente? Então, vamos lá. Vamos falar sobre os primeiros hominídeos. Os primeiros hominídeos, na verdade, são os primeiros seres humanos que surgiram na Terra, que a princípio eram chamados de primatas. Não eram tão bem evoluídos como nós, seres humanos, como a nossa espécie. Tinha semelhança com o macaco, com o gorila, mas que com o passar do tempo, eles foram evoluindo. E quem foi o primeiro hominídeo? O hominídeo, o primeiro homo da espécie primata. Existem 4 espécies de homo, que na verdade surge dos primatas, certo? O Homo habilis, que ele foi o primeiro homem a surgir aqui na Terra. Ele desenvolveu algumas habilidades, ele era extremamente engenhoso para fazer coisas para manter a sua sobrevivência. Teve o Homo erectus, certo? Que aperfeiçoou os instrumentos de pedras e andava de forma mais ereta, menos encurvada, por isso o nome Homo erectus. Ainda assim, teve o Homo sapiens neandertal, que ele tem evoluído de uma forma tão grande que chegou a ser até comparado com o homem moderno que somos nós. E o Homo sapiens, que surgiu há cerca de 100 mil anos atrás e que trata-se da nossa espécie. Nós somos da espécie Homo sapiens, que surgiu há 100 mil anos atrás. Então, a divisão do surgimento dos seres humanos se faz entre essas espécies. Homo habilis, que tinha extremamente habilidade em desenvolver engenhocas, coisas para manter sua sobrevivência, armas para se proteger dos animais. As armas, obviamente, difundidas com pedras, não a pedra lascada, não a pedra polida ainda, mas sim a pedra lascada, sem muito polimento. Veio o Homo erectus, aquele que também teve uma grande evolução, principalmente em sua postura. Ele não andava mais tão encurvado, eis aí o nome erectus, justamente pela questão da postura dele. Teve o Homo sapiens neandertal, que ele foi até comparado com o homem moderno, ou seja, se comparava à nossa espécie. E o Homo sapiens, que é da nossa espécie. Então, a linhagem de divisão humana é Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neandertal
e o Homo sapiens sapiens. Gente, eu vou lhe explicar outra coisinha muito importante. O surgimento desses seres humanos, eles não foram de forma linear, ou seja, começou a surgir o Homo habilis, de repente desaparece, surge o erectus, de repente desaparece, surge o Neandertal e depois o sapiens sapiens. Não. Há relatos que quando surgiu o Homo sapiens sapiens, a nossa espécie, ainda havia no mundo a espécie do Homem Neandertal, ou seja, aquela que ficava um pouco atrás da nossa espécie. E que o Homo Neandertal, ele passou 40 mil anos para desaparecer da Terra, mesmo depois que surgiu o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, certo? Com o tempo, eles passaram a ter o domínio do fogo. Eles começaram a ter o domínio do fogo, começaram a afugentar animais com fogo, começaram a se proteger do frio, enfim. E com o decorrer do tempo, eles deixaram de ser nômades, como eu falei já uma vez em sala de aula, na pré-história, no período paleolítico e neolítico. No período neolítico em específico, surgiu a Revolução Agrícola, eles começaram a dominar as colheitas, as plantações, eles não precisavam ficar mudando de um lugar para o outro atrás de alimento, eles agora tinham o domínio sobre a agricultura, eles tinham o domínio sobre a colheita, então eles deixaram de ser nômades, que são aqueles povos que ficavam se mudando de um canto para outro, de um canto para outro, em busca de alimento, em busca de sobrevivência, e passaram a ser sedentários, ou seja, morando em residência fixa. Por quê? Porque eles tinham domínio do fogo, eles agora tinham domínio da agricultura, plantavam sua própria comida e colhiam para sua sobrevivência. Caçavam animais, porque eles já estavam com domínio das armas em termos de pedra. No período paleolítico era pedra lascada porque ela ainda não era tão polida, mas no neolítico as armas eram feitas de pedra polida, que eles faziam com pedra, mas lixavam, meio que lixavam elas e elas ficavam polidas, daí o nome pedra polida. É tanto que o paleolítico é conhecido como o período da pedra polida. O paleolítico é conhecido como o período da pedra lascada e o neolítico é conhecido como o período da pedra polida. Então, a partir desses avanços, desses adventos, as civilizações começaram a se formar, começaram a ficar sedentárias em residências fixas, se multiplicando e tomando o domínio que eles precisavam para a sua sobrevivência. Então, minha gente, eu estou passando aí uma atividade que aborda essa introdução do nosso segundo bimestre sobre o surgimento das espécies humanas e da origem humana, sobre a lei do criacionismo, do evolucionismo e das primeiras espécies Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neandertal e Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, entre, por favor, em contato comigo através do meu privado. E tenham um bom dia.